Você tem uma cruz na sua casa, talvez pendurada na parede do seu quarto, talvez na sala, talvez até guardada em uma gaveta porque você não sabe bem onde colocá-la. E hoje eu vou te revelar algo que vai mudar completamente a maneira como você vê esse objeto sagrado. Algo que tem poder espiritual real, consequências reais na sua vida e na sua família. Mas preste atenção, porque o que vou te contar não é o que você provavelmente imagina. Não estou falando de superstição, não estou falando de magia, estou falando de uma verdade profunda da nossa fé católica que poucos entendem completamente, e a chave para entender tudo isso está no final deste vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode literalmente transformar sua casa, sua família e sua vida espiritual para sempre. Ao longo de tantos anos de ministério sacerdotal, de visitar casas, de conversar com famílias, de ouvir confissões e aconselhamento espiritual, eu tenho visto de tudo: casas cheias de imagens religiosas que não têm paz, casas sem nenhum símbolo cristão que estão protegidas, casas onde há cruzes em cada parede, mas o ambiente está carregado de conflitos. E isso me ensinou algo fundamental. Não é simplesmente ter uma cruz pendurada na parede que faz a diferença. É compreender o que essa cruz representa, é tratá-la da maneira correta, é permitir que ela cumpra seu verdadeiro propósito espiritual na sua vida. Porque veja, meu querido irmão, minha querida irmã, uma cruz não é um amuleto da sorte, não é um objeto mágico que automaticamente afasta todos os males se você simplesmente o pendurar na parede. Deus não funciona assim. A fé católica não é magia, não é superstição, não é acreditar que objetos têm poderes sobrenaturais por si mesmos, mas ao mesmo tempo, e isso é crucial que você entenda, os objetos sagrados, os sacramentais, como os chama a igreja, incluindo a cruz, têm um papel real, têm um efeito espiritual genuíno quando são usados corretamente, quando são tratados com a fé apropriada, quando se tornam parte de uma vida verdadeiramente cristã. Então, o que realmente acontece quando você tem uma cruz na sua casa? Quais são as consequências espirituais reais e como você deve tratá-la para que cumpra seu propósito máximo? Vamos explorar isso com profundidade, com honestidade, com toda a verdade que nossa fé católica nos ensina sobre este símbolo sagrado que está no centro absoluto do cristianismo. Primeiro, deixe-me te falar sobre o que a cruz realmente é e por que ela tem tanto significado. A cruz não é apenas um símbolo bonito, não é apenas uma decoração religiosa, não é apenas uma tradição herdada de nossos avós. A cruz é o instrumento da nossa salvação, é o lugar onde Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, derramou seu sangue precioso para nos redimir de nossos pecados, para vencer o poder do demônio, para nos abrir as portas do céu que estavam fechadas desde o pecado de Adão e Eva. Antes de Cristo, a cruz era o símbolo máximo de vergonha, de tortura, de morte humilhante. Era um instrumento de execução mais cruel que o Império Romano tinha, reservado para os piores criminosos, para os escravos, para aqueles que eles queriam não apenas matar, mas humilhar publicamente da forma mais horrível possível. Ninguém, em seu sano juízo, usaria uma cruz como símbolo de nada positivo. Seria como hoje alguém usar uma cadeira elétrica ou uma guilhotina como símbolo de esperança. Não faria sentido algum. Mas Jesus transformou a cruz. Ele pegou o instrumento máximo de morte e o converteu no símbolo máximo de vida. Pegou o símbolo de vergonha e o transformou em símbolo de glória. Pegou o que representava a derrota e o fez representar vitória. Como? Porque na cruz, Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o demônio. Na cruz, aparentemente derrotado, sangrando, morrendo, Jesus estava, na verdade, conquistando a maior vitória da história humana. São Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu aos Coríntios: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é poder de Deus. A cruz é sabedoria de Deus. A cruz é o lugar onde o amor de Deus por nós foi demonstrado de forma tão radical, tão completa, tão total, que nada mais jamais poderia expressar melhor quanto Deus nos ama.
Então, quando você coloca uma cruz na sua casa, o que você está realmente fazendo? Você está proclamando essa verdade. Você está dizendo ao mundo visível e ao mundo invisível: nesta casa, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Nesta casa, acreditamos que Jesus morreu por nossos pecados. Nesta casa, confiamos no poder da cruz para nos proteger, para nos guiar, para nos salvar. E isso tem consequências espirituais reais. Porque o mundo espiritual é real. Os anjos são reais. Os demônios são reais. E eles reagem à presença de símbolos sagrados, especialmente a cruz. Agora deixe-me ser muito claro aqui para evitar mal-entendidos que podem levar à superstição. A cruz por si mesma, como objeto físico, como madeira ou metal moldado em certa forma, não tem poder mágico. Se você simplesmente comprar uma cruz e pendurá-la na parede sem fé, sem compreensão, sem que isso seja parte de uma vida cristã autêntica, então é apenas um objeto decorativo. Não vai fazer nada espiritualmente. O poder da cruz vem de duas coisas fundamentais. Primeiro, vem do que ela representa: o sacrifício de Cristo, sua vitória sobre o pecado e a morte. Segundo, vem da fé de quem a usa, de quem a venera, de quem vive de acordo com o que ela significa. Esses dois elementos juntos, a realidade objetiva do que Cristo fez na cruz e a resposta subjetiva de fé de quem contempla essa cruz, é isso que cria o poder espiritual. E quando esses dois elementos estão presentes, coisas reais acontecem. Deixa-me te contar o que a igreja ensina sobre os sacramentais, porque a cruz é um dos principais sacramentais da nossa fé. Sacramentais são objetos ou ações sagradas que a igreja estabeleceu para nos preparar para receber os frutos dos sacramentos e santificar diferentes circunstâncias da vida. Eles incluem bênçãos, água benta, medalhas, escapulários, rosários e, é claro, cruzes e crucifixos. O Catecismo da Igreja Católica explica que os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo, como fazem os sacramentos, mas pela oração da Igreja, eles nos preparam para receber a graça e nos dispõem a cooperar com ela. E aqui está algo crucial. Eles também podem ter efeitos de proteção contra os poderes malignos. Isso não é superstição. Isso não é invenção minha. Isso é ensinamento oficial da Igreja Católica, baseado em 2000 anos de experiência e sabedoria. Então, quando você tem uma cruz benzida na sua casa e a trata com fé, com respeito, como parte de uma vida cristã autêntica, essa cruz se torna um canal de proteção espiritual. Ela se torna um sinal constante para você e sua família de que pertencem a Cristo. Ela se torna um ponto focal para a oração, um lembrete de viver de acordo com o Evangelho, uma declaração para as forças espirituais de que esta casa está sob a proteção de Jesus Cristo. E eu tenho visto isso com meus próprios olhos. Não estou falando teoricamente, estou falando de experiências concretas ao longo de décadas de ministério sacerdotal. Já entrei em casas onde não havia paz, onde havia brigas constantes, onde as pessoas sentiam opressão espiritual, onde coisas estranhas aconteciam. E muitas vezes, uma das primeiras coisas que notei foi a ausência completa de símbolos cristãos, ou pior ainda, a presença de objetos ligados ao ocultismo, à superstição, a práticas espíritas ou esotéricas, misturadas com imagens católicas de forma confusa. E quando ajudamos essas famílias a limpar suas casas espiritualmente, quando removemos objetos inapropriados, quando colocamos cruzes benzidas nos lugares certos, quando ensinamos as pessoas a rezar diante dessas cruzes, quando a casa é abençoada por um sacerdote e a família começa a viver mais autenticamente sua fé, a diferença é muitas vezes dramática. A atmosfera muda, a paz aumenta, os conflitos diminuem, as pessoas dormem melhor, a sensação de opressão desaparece. Agora, é tudo por causa da cruz pendurada na parede? Não, claro que não. É por causa de toda uma transformação espiritual, da qual a cruz é um elemento importante, mas não o único. A cruz funciona como parte de um conjunto.
fé genuína, oração regular, vida sacramental, afastamento do pecado, práticas cristãs autênticas. Mas dentro desse conjunto, a cruz tem seu papel real e importante. Deixe-me te dar exemplos concretos do que pode acontecer quando você tem uma cruz na sua casa e a trata da maneira correta. Primeiro, a cruz serve como proteção espiritual contra as influências malignas. Os demônios odeiam a cruz. Eles não podem suportá-la, porque ela é o símbolo da derrota deles, do triunfo de Cristo sobre todo o poder das trevas. Então, quando há uma cruz benzida em uma casa onde as pessoas vivem em estado de graça, onde há oração, onde há fé autêntica, isso cria um ambiente espiritualmente protegido. Isso não significa que você nunca vai ter tentações. Isso não significa que nada ruim vai acontecer. Isso não significa que o demônio não pode te atacar, mas significa que você tem uma proteção adicional, uma fortaleza espiritual, um sinal constante do poder de Cristo que enfraquece as forças do mal e fortalece as forças do bem em sua casa. Segundo, a cruz serve como lembrete constante de viver de acordo com o Evangelho. Quantas vezes na correria do dia a dia, nas preocupações mundanas, nos conflitos familiares, nas tentações do pecado, nós esquecemos quem somos, esquecemos o que realmente importa, esquecemos que somos filhos de Deus chamados a viver em santidade. E então você passa pela sala, vê a cruz na parede e algo dentro de você se reconecta. Você lembra que Cristo morreu por você. Você lembra que você pertence a Ele. Você lembra que sua vida deve refletir os valores do Evangelho. Esse lembrete constante tem um efeito acumulativo tremendo ao longo do tempo. É como ter um professor silencioso, um pregador mudo que está sempre lá te ensinando, sem palavras, as verdades mais profundas da fé. E se você realmente prestar atenção à cruz, se você realmente contemplá-la regularmente, ela vai te transformar. Porque você não pode olhar honestamente para Cristo crucificado e permanecer o mesmo. Você não pode contemplar aquele amor radical e não ser desafiado a amar mais. Você não pode ver aquele sacrifício e não ser chamado a sacrificar-se pelos outros. Terceiro, a cruz serve como ponto focal para a oração familiar. E aqui é onde muitas famílias perdem uma oportunidade incrível. Elas têm cruzes nas paredes, mas nunca rezam diante delas. Nunca as usam como deveriam ser usadas. Imagine se toda noite, antes de dormir, a família se reunisse diante da cruz na sala ou na cozinha para rezar juntos, nem que seja por 5 minutos, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de proteção, uma ação de graças pelos acontecimentos do dia. Aquela cruz se tornaria o coração espiritual da casa. Aquele momento diário de oração familiar diante da cruz criaria vínculos não apenas entre os membros da família, mas entre a família e Cristo. As crianças cresceriam vendo a cruz não como mera decoração, mas como o centro da vida familiar, como o lugar para onde a família se volta nos momentos de oração, de gratidão, de necessidade. E isso tem um impacto de formação espiritual que você não consegue imaginar. Crianças que crescem em famílias que rezam juntas diante da cruz têm muito mais probabilidade de manter a fé quando adultas. Elas têm uma compreensão mais profunda do que significa ser cristão. Elas têm memórias poderosas de momentos sagrados que as acompanharão por toda a vida. Quarto, e isso pode surpreender você, ter uma cruz na sua casa é uma forma de evangelização silenciosa. Todo mundo que entra na sua casa vê aquela cruz. E mesmo que eles não digam nada, mesmo que você não pregue para eles, aquela cruz está proclamando algo. Está dizendo, esta é uma casa cristã. Aqui se acredita em Jesus Cristo. Aqui se honra o sacrifício da cruz. E para algumas pessoas, especialmente aquelas que estão afastadas da fé ou que nunca conheceram Cristo verdadeiramente, ver aquela cruz pode plantar uma semente, pode despertar uma curiosidade, pode fazer uma pergunta surgir em seus corações que eventualmente os leve a buscar Deus. Eu já ouvi tantos testemunhos ao longo dos anos de pessoas que disseram, Padre, eu comecei a questionar minha vida espiritual quando fui visitar um amigo e vi a cruz na casa dele. Havia algo naquela casa, uma paz, uma presença que eu não sentia na minha própria casa. E aquela cruz ficou na minha mente. Comecei a pensar mais sobre Deus, sobre Cristo, e eventualmente isso me levou de volta à igreja. Então nunca subestime
o poder de um símbolo cristão visível na sua casa. Num mundo cada vez mais secular, num tempo onde muitos têm vergonha de mostrar publicamente sua fé, ter uma cruz claramente visível na sua casa é um ato de coragem, é um testemunho silencioso, mas poderoso. Mas agora, deixe-me falar sobre os erros que as pessoas cometem com relação às cruzes. Porque há muitos mal-entendidos, muitas práticas supersticiosas que se infiltraram mesmo entre católicos bem-intencionados. O primeiro erro é tratar a cruz como um amuleto mágico. Eu já vi pessoas que acreditam que simplesmente ter uma cruz pendurada na parede vai automaticamente protegê-las de todo mal, independentemente de como vivem, independentemente de se rezam ou não, independentemente de se estão em estado de graça ou de pecado mortal. E essa mentalidade é fundamentalmente errada e perigosa. Por quê? Porque transforma a fé católica em superstição. A cruz não é magia. Não funciona automaticamente como um escudo de proteção sem que haja fé genuína, vida cristã autêntica, estado de graça. Se você tem uma cruz na parede, mas vive em pecado mortal, se você nunca reza, se você não pratica a sua fé, se você não vai à missa, se você não se confessa, então aquela cruz não está fazendo o que deveria fazer. Pode até estar te condenando mais porque você sabe a verdade, mas não a vive. Deus respeita a nossa liberdade. Ele não força a sua proteção sobre nós se nós o rejeitamos com nossas escolhas de vida. A cruz é poderosa sim, mas seu poder se manifesta plenamente apenas quando há cooperação humana, quando há fé viva, quando há uma vida que corresponde ao que a cruz representa. O segundo erro é ter cruzes por toda parte, mas sem verdadeira devoção. Algumas pessoas enchem suas casas de cruzes, de imagens religiosas, de objetos sacros e pensam que quanto mais melhor, como se a quantidade fosse o que importa. E isso pode se tornar uma forma de superstição também. É melhor ter uma cruz benzida, bem colocada, diante da qual você realmente reza e contempla regularmente, do que ter 15 cruzes espalhadas pela casa que você nunca olha com atenção, que nunca usa como ponto focal de oração. A qualidade da devoção importa mais do que a quantidade de objetos. Uma família que tem uma única cruz na sala e se reúne diante dela todas as noites para rezar, está fazendo muito mais espiritualmente do que uma família que tem cruzes em todos os cômodos, mas nunca reza, nunca contempla o significado delas, nunca as incorpora em sua vida espiritual de forma genuína. O terceiro erro, e esse me preocupa muito, é misturar a cruz com objetos de outras práticas espirituais não católicas. Eu já vi casas onde há uma cruz pendurada ao lado de amuletos de proteção, de cristais supostamente energéticos, de objetos ligados ao espiritismo, à umbanda, ao candomblé, ao New Age, à bruxaria moderna disfarçada de espiritualidade alternativa. E as pessoas acham que isso tudo é compatível, que podem ter um pouco de cada coisa, que todas as espiritualidades são iguais e podem ser misturadas, mas isso é profundamente errado e espiritualmente perigoso. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode misturar a luz com as trevas. Você não pode invocar a proteção de Cristo através da cruz, enquanto simultaneamente abre portas para espíritos, através de práticas ocultistas ou esotéricas. E quando você faz isso, você anula a proteção que a cruz deveria te dar. É como ter um sistema de segurança na sua casa, mas deixar todas as portas e janelas abertas. De que adianta? Se você quer que a cruz realmente funcione em sua casa, você precisa limpar sua casa espiritualmente. Você precisa remover todos os objetos ligados ao ocultismo, ao espiritismo, a qualquer prática espiritual que não seja compatível com a fé católica. Você precisa escolher: ou você confia em Cristo e no poder da cruz, ou você busca proteção em outras fontes. As duas coisas juntas não funcionam. O quarto erro é não benzer as cruzes. Muitas pessoas compram cruzes bonitas, as penduram na parede, mas nunca as levam à igreja para serem benzidas por um sacerdote. E isso importa. Quando um sacerdote benze uma cruz, ele está invocando a proteção de Deus sobre aquele objeto, está dedicando ao uso sagrado, está pedindo que aquele objeto se torne um canal de graça e proteção para quem o usa com fé. Uma cruz benzida tem um poder espiritual maior do que uma cruz não benzida. Por quê?
porque através da bênção, a igreja exerce seu poder espiritual dado por Cristo, a igreja invoca o nome de Deus sobre aquele objeto, a igreja o separa do uso comum e o consagra ao uso sagrado. Então, se você tem cruzes na sua casa que nunca foram benzidas, leve-as à sua paróquia, peça ao padre para benzê-las. É um ato simples, que leva segundos, mas que tem significado espiritual real. E agora, antes de continuar, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo está te ajudando a entender melhor o poder espiritual da cruz, se está te ensinando como usar corretamente esse símbolo sagrado na sua vida, então inscreva-se neste canal. Nós precisamos continuar espalhando essas verdades da fé católica que tantos desconhecem. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para receber notificações, porque tem muito mais conteúdo como este chegando que vai transformar sua compreensão da fé e sua vida espiritual. Agora, vamos falar sobre onde e como colocar as cruzes na sua casa de maneira que cumpram melhor seu propósito espiritual. Não há regras rígidas sobre isso, mas há algumas diretrizes baseadas na sabedoria da tradição católica que podem te ajudar. Primeiro, é bom ter uma cruz na sala principal da casa, onde a família se reúne, de preferência em um lugar visível, em uma parede onde todos possam vê-la facilmente. Esse deve ser o lugar onde a família se reúne para a oração diária, se possível. Essa cruz se torna o coração espiritual da casa. Segundo, é tradicional e muito recomendável ter um crucifixo acima da cama do casal ou no quarto de cada membro da família. Por quê? Porque o quarto é onde dormimos, onde somos mais vulneráveis espiritualmente, onde os ataques espirituais frequentemente ocorrem através de pesadelos, de pensamentos impuros, de tentações noturnas. Ter um crucifixo ali é uma proteção, é um lembrete de que até no sono estamos sob a proteção de Cristo. Muitos santos tinham o costume de beijar o crucifixo antes de dormir e, ao acordar, de fazer o sinal da cruz olhando para ele, de oferecer o dia ao despertar e agradecer o dia ao dormir, contemplando aquela imagem de Cristo crucificado. Essa prática simples, se você incorporar na sua vida, vai transformar seus dias. Você vai começar e terminar cada dia conectado com Cristo, lembrando-se do amor dele por você, renovando seu compromisso de viver para ele. Terceiro, algumas famílias gostam de ter uma cruz na cozinha, que é muitas vezes o coração da vida familiar, onde a família se reúne para comer, para conversar. Ter uma cruz ali lembra a todos de agradecer a Deus pelas refeições, de reconhecer que todo alimento vem da providência divina, de fazer das refeições momentos não apenas de nutrição física, mas também de comunhão familiar sob o olhar de Cristo. Quarto, se você tem um escritório em casa ou um lugar onde trabalha, ter uma cruz ali pode ser uma fonte de bênção para o seu trabalho. Pode lembrá-lo de trabalhar com integridade, de oferecer seu trabalho a Deus, de buscar não apenas o lucro, mas o serviço ao próximo através do seu trabalho. Pode ser uma fonte de força nos momentos de estresse, de decisões difíceis, de tentações de agir de forma antiética. Mas aqui está algo importante. Não é necessário, nem recomendável, ter cruzes em cada cômodo, em cada parede. Como eu disse antes, qualidade importa mais do que quantidade. Tenha cruzes nos lugares-chave da casa, trate-as com reverência, use-as como pontos focais de oração, mas não transforme sua casa em um museu religioso, onde há tantos objetos sacros que você para de realmente vê-los, para de realmente contemplá-los. E quanto ao tipo de cruz, isso importa? Há diferença entre um crucifixo que mostra Jesus crucificado e uma cruz vazia sem a imagem de Cristo? Sim, há uma diferença teológica e espiritual. Os católicos tradicionalmente usam o crucifixo, ou seja, a cruz com a imagem de Cristo nela. Por quê? Porque isso nos lembra constantemente do sacrifício real, concreto, histórico que Jesus fez. Não é apenas um símbolo abstrato, é a representação do momento mais importante da história humana. Quando você olha para um crucifixo, você vê Jesus sofrendo por você. Você vê os pregos nas mãos e nos pés. Você vê a coroa de espinhos. Você vê o sangue derramado por seus pecados.
E essa visualização concreta tem o poder de mover o coração, de despertar a devoção, de provocar arrependimento e gratidão que uma cruz vazia simplesmente não tem da mesma maneira. Os protestantes frequentemente usam cruzes vazias, argumentando que Jesus não está mais na cruz, que ele ressuscitou, e isso é verdade, é claro, Jesus ressuscitou. Mas nós católicos entendemos que contemplar Jesus crucificado não significa negar a ressurreição. Significa reconhecer que foi através daquela morte, daquele sofrimento, daquele sacrifício que a ressurreição se tornou possível. Significa nunca esquecer o preço que foi pago pela nossa salvação. São Paulo disse: decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele não disse Jesus Cristo ressuscitado, embora, obviamente, ele pregasse a ressurreição. Ele disse crucificado, porque ali na cruz está o coração do Evangelho. Ali está a demonstração máxima do amor de Deus. E nós precisamos manter aquela imagem sempre diante dos nossos olhos para nunca esquecer, para nunca dar como garantido o que Cristo fez por nós. Então, minha recomendação forte é que você tenha crucifixos na sua casa, não apenas cruzes vazias, e, se possível, crucifixos benzidos por um sacerdote, crucifixos de boa qualidade que realmente mostrem a imagem de Cristo de forma reverente e digna. Não precisa ser caro, não precisa ser de ouro ou prata, pode ser de madeira simples. O que importa é que seja tratado com respeito, que seja benzido, que seja usado como objeto de devoção genuína. E agora vamos falar sobre algo que poucas pessoas sabem, mas que é incrivelmente poderoso: como rezar diante da cruz em sua casa. Não estou falando apenas de olhar para ela ocasionalmente ou fazer o sinal da cruz rapidamente ao passar. Estou falando de verdadeira contemplação, de oração profunda diante do crucifixo, que pode transformar sua vida espiritual. Aqui está uma prática que eu recomendo fortemente e que inúmeros santos praticaram ao longo da história da Igreja. Todos os dias, de preferência no mesmo horário, para criar um hábito, passe pelo menos 15 minutos diante do crucifixo na sua casa em oração contemplativa. Não 15 minutos rezando palavras mecânicas, mas 15 minutos realmente olhando para Cristo crucificado, contemplando o seu sacrifício, abrindo o seu coração para Ele. Como fazer isso? Primeiro, coloque-se diante do crucifixo, numa posição confortável, onde você possa vê-lo claramente. Pode ser sentado, pode ser ajoelhado, se você consegue manter essa posição. Faça o sinal da cruz devagar, conscientemente. Então simplesmente olhe para o crucifixo, olhe para Jesus ali pendurado, olhe para seu rosto, para suas mãos perfuradas, para seu lado traspassado, para seu corpo torturado, e enquanto olha, fale com Ele. Não precisa ser uma oração formal, pode ser simplesmente conversa do coração. Agradeça a Ele pelo que fez por você. Peça perdão pelos seus pecados que causaram aquele sofrimento. Diga a Ele sobre suas preocupações, seus medos, suas necessidades. Ofereça a Ele seus sofrimentos, unindo-os ao sofrimento dele na cruz. Peça a graça de amá-lo mais, de servi-lo melhor, de carregar sua própria cruz com paciência. E não apenas fale, escute também. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto você contempla aquela imagem. Deixe que verdades espirituais se revelem a você. Deixe que você seja transformado pelo que vê. Santa Teresa de Ávila dizia que contemplar a humanidade de Cristo, especialmente Cristo na paixão, era fundamental para o crescimento espiritual. Ela dizia que não importa quão avançado espiritualmente você se torne, você sempre deve retornar à contemplação de Cristo crucificado. E ela estava absolutamente certa, porque ali na cruz está tudo. Ali está o amor de Deus demonstrado de forma máxima. Ali está a solução para o pecado. Ali está a fonte de toda a graça. Ali está o modelo de como devemos viver. Em doação total, em amor sacrificial, em obediência ao Pai, em compaixão pelos pecadores. Se você fizer isso diariamente, se você realmente contemplar o crucifixo em sua casa todos os dias, por pelo menos 15 minutos, eu te garanto que sua vida espiritual vai se transformar de maneiras que você não imagina.
Você vai desenvolver uma intimidade com Cristo que muitos cristãos nunca conhecem. Você vai começar a ver tudo na sua vida à luz da cruz. Seus problemas vão parecer menores quando comparados com o sofrimento de Cristo. Seus pecados vão se tornar mais odiosos quando você vê o preço que foi pago por eles. Seu amor por Deus vai crescer exponencialmente quando você contempla quanto Ele te ama. E há algo mais que acontece quando você faz isso fielmente. Você começa a desenvolver o que os mestres espirituais chamam de consciência da presença de Deus. Você se torna mais consciente de que Deus está sempre com você, sempre te observando com amor, sempre disponível para você. E essa consciência transforma tudo, como você fala, como você age, como você pensa, como você trata os outros. Agora, deixe-me compartilhar algo sobre o que acontece no mundo espiritual quando você tem uma cruz em casa e a trata da maneira correta. Isso é baseado no ensinamento da Igreja, nos escritos dos santos, especialmente daqueles que tiveram experiências místicas ou que foram exorcistas e lidaram diretamente com o mundo demoníaco. Os demônios realmente odeiam a cruz. Não é exagero, não é figura de linguagem. Eles a odeiam com um ódio que nós humanos mal podemos compreender. Por quê? Porque a cruz representa a derrota total deles. Antes da cruz, o demônio tinha um poder real sobre a humanidade por causa do pecado original. A humanidade estava, de certa forma, sob seu domínio. Mas na cruz, Jesus quebrou esse domínio. Ele pagou o preço do pecado. Ele venceu a morte, que era a arma do demônio. Ele abriu as portas do céu que o demônio queria manter fechadas para sempre. Então, para o demônio, a cruz é o símbolo de sua humilhação máxima, de sua derrota definitiva, de sua impotência diante do poder de Deus. E os exorcistas te dirão, baseados em experiência direta, que invocar o poder da cruz, fazer o sinal da cruz, mostrar um crucifixo a uma pessoa possuída, tudo isso causa reações violentas nos demônios. Eles gritam, eles se contorcem, eles blasfemam contra a cruz porque não podem suportá-la. Isso não é ficção de Hollywood. Isso é realidade espiritual, documentada em milhares de casos de exorcismo ao longo da história da Igreja. Então, quando você tem uma cruz benzida na sua casa e vive em estado de graça, quando você reza diante dela, quando sua vida corresponde ao que ela representa, você está criando um ambiente que os demônios evitam. Eles não vão embora completamente. Eles ainda podem tentar você de longe, mas eles não têm o mesmo poder de operar, de influenciar, de criar perturbações que teriam em uma casa sem proteção espiritual. Isso não é magia, repito. Se você vive em pecado mortal, se você não reza, se você abre portas para o demônio através de práticas ocultistas ou pecados graves, então ter uma cruz na parede não vai te proteger. Mas se você está genuinamente tentando viver uma vida cristã, se você se confessa regularmente, se você reza, se você participa da missa, então a cruz se torna uma fortaleza adicional de proteção espiritual. E não é apenas proteção contra demônios, é também proteção contra influências espirituais negativas de outros tipos. Vivemos em um mundo cheio de negatividade espiritual, inveja, maldições que as pessoas lançam consciente ou inconscientemente, energias negativas de pessoas que entram na nossa casa carregando suas próprias opressões espirituais. E uma casa protegida pela cruz, onde há oração, onde a vida sacramental tem uma capacidade de resistir a tudo isso muito maior. Eu já vi casos onde pessoas que tinham problemas espirituais constantes em suas casas, onde sentiam presenças negativas, onde havia pesadelos frequentes, onde os membros da família brigavam sem razão aparente, experimentaram mudanças dramáticas quando a casa foi devidamente abençoada, quando cruzes benzidas foram colocadas nos lugares certos, quando a família começou a rezar junta regularmente, a atmosfera mudou, a paz veio, os problemas diminuíram significativamente. Novamente, não é apenas por causa da cruz física, é por causa de toda uma transformação espiritual. Mas a cruz é parte essencial dessa transformação. É o símbolo visível e poderoso do que está acontecendo. Essa família está escolhendo Cristo, está escolhendo viver sob sua proteção, está escolhendo fazer de sua casa um território de Cristo,
e não do inimigo. E agora deixe-me te dar algumas orientações práticas finais sobre como maximizar o poder espiritual da cruz em sua casa. Primeiro, se você ainda não tem uma cruz ou crucifixo benzido em sua casa, consiga um o mais rápido possível. Não precisa ser caro, pode ser simples, mas deve ser tratado com respeito. Leve-o à sua paróquia e peça ao padre para benzer. Se por alguma razão o padre não puder fazer isso imediatamente, você mesmo pode fazer uma oração de consagração sobre ele até que possa levá-lo para ser abençoado oficialmente. Segundo, coloque o crucifixo principal em um lugar de honra na sua casa. Não escondido em um canto, não amontoado com um monte de outras decorações, mas em um lugar limpo, visível, onde possa ser visto e contemplado facilmente. Trate aquele espaço como sagrado. Mantenha-o limpo, bonito, digno. Terceiro, estabeleça o hábito de rezar diante do crucifixo diariamente. Não precisa ser 1 hora, mas pelo menos alguns minutos de oração genuína, de contemplação real. Faça disso parte da sua rotina diária, assim como escovar os dentes ou tomar café da manhã. E se você tem família, tente fazer com que pelo menos algumas dessas orações sejam em família, reunindo todos diante da cruz para rezar juntos. Quarto, use o crucifixo como ponto focal para oferecer seu dia pela manhã e agradecer o dia pela noite. Ao acordar, vá até o crucifixo, faça o sinal da cruz e diga algo como: Senhor Jesus, eu te ofereço este dia, que tudo o que eu fizer, disser e pensar hoje seja para a tua glória. Ajuda-me a carregar minha cruz hoje com paciência, unindo meus pequenos sofrimentos ao teu grande sofrimento na cruz. E à noite, vá até o crucifixo e diga: Senhor Jesus, obrigado por este dia, perdoa-me pelos erros que cometi, recebe as pequenas coisas boas que fiz, protege-me durante esta noite. Amém. Quinto, quando você passar pelo crucifixo durante o dia, não apenas o ignore. Faça uma pequena reverência, faça o sinal da cruz. Diga uma oração breve como: Jesus, eu confio em ti, ou obrigado, Jesus, por morrer por mim. Esses pequenos atos de devoção ao longo do dia mantêm você conectado espiritualmente. Mantém sua consciência de Deus viva. Transformam sua casa em um espaço de oração constante. Sexto, ensine seus filhos desde pequenos a respeitar e venerar a cruz. Ensine-os a fazer o sinal da cruz corretamente. Ensine-os a beijar o crucifixo com amor. Ensine-os orações simples para dizer diante dele. Conte-lhes a história de Jesus na cruz de maneira apropriada para a idade deles. Essas sementes plantadas na infância vão produzir frutos para toda a eternidade. Sétimo, quando passar por dificuldades, quando tiver problemas, quando estiver sofrendo, vá até o crucifixo e contemple Jesus sofrendo por você. Ofereça seu sofrimento ao dele, peça força para carregar sua cruz. E você vai descobrir que há uma graça especial que vem dessa prática, uma força que transcende suas próprias capacidades, uma paz mesmo no meio da tempestade. Oitavo, se você sente que sua casa tem problemas espirituais, que há opressão, que há negatividade constante, além de ter cruzes benzidas, considere pedir a um sacerdote para vir abençoar toda a sua casa. A bênção de uma casa por um sacerdote é uma coisa poderosa que muitos católicos desconhecem ou negligenciam. O padre vai rezar orações específicas de proteção sobre cada cômodo, vai aspergir água benta, vai invocar o nome de Jesus e o poder de sua cruz sobre aquele espaço, e isso realmente faz diferença. E nono, nunca misture a cruz com práticas supersticiosas ou ocultistas. Se você tem em casa objetos ligados ao espiritismo, à magia, ao ocultismo, livros de bruxaria, cartas de tarô, pêndulos, cristais supostamente energéticos, amuletos de proteção não cristãos, qualquer coisa assim, livre-se deles. Queime-os se possível, ou jogue-os no lixo. Mas não os doe porque você não quer passar aquela influência negativa para outros. Limpe sua casa espiritualmente para que a cruz possa operar com todo o seu poder. E agora, chegando ao final, quero te dizer a coisa mais importante de todas. A chave que prometi no início. Ter uma cruz em casa é maravilhoso.
é importante, é poderoso. Mas sabe o que é ainda mais importante? Carregar a cruz em seu coração. Viver de acordo com o que a cruz representa. Porque você pode ter 100 cruzes penduradas nas paredes, mas se você não vive o Evangelho, se você não ama como Jesus amou, se você não se sacrifica pelos outros como Jesus se sacrificou, então essas cruzes são apenas decoração vazia. A verdadeira cruz que transforma é aquela que você carrega diariamente em sua vida. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Tomar sua cruz significa aceitar os sofrimentos, as dificuldades, as renúncias que vêm de viver autenticamente como cristão neste mundo. Significa escolher o caminho difícil quando seria mais fácil transigir. Significa perdoar quando seria mais satisfatório guardar rancor. Significa servir quando seria mais confortável ser servido. Significa amar quando seria mais fácil permanecer indiferente. Essa é a cruz e realmente importa. E quando você carrega essa cruz interior com fidelidade, quando você vive aquele amor crucificado no dia a dia, então a cruz em sua parede se torna uma expressão externa de uma realidade interna. Ela deixa de ser apenas um símbolo e se torna um sacramento, um sinal visível de uma graça invisível que está operando em sua vida. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é o que realmente vai transformar a sua casa, sua família, sua vida. Não é apenas ter uma cruz pendurada, mas ser você mesmo a imagem viva de Cristo crucificado e ressuscitado. Quando isso acontece, quando a cruz na parede e a cruz no coração se unem, aí sim você vai experimentar o verdadeiro poder da cruz. Você vai conhecer uma paz que o mundo não pode dar. Você vai ter uma proteção espiritual que nenhuma força maligna pode penetrar. Você vai viver num ambiente de graça constante, onde Deus habita, não apenas em um símbolo na parede, mas nos corações de todos que vivem ali. E agora, se este vídeo te ajudou, se você aprendeu algo valioso sobre o poder espiritual da cruz e como usá-la corretamente em sua casa, eu te peço, inscreva-se neste canal se ainda não está inscrito, deixe seu like neste vídeo para que o YouTube o mostre para mais pessoas que precisam dessa mensagem e compartilhe com sua família, com seus amigos, com todos que você conhece que têm cruzes em casa, mas talvez não entendam completamente o significado e o poder delas. E nos comentários, conte-me, você tem uma cruz em sua casa? Como você a trata? Você reza diante dela regularmente? E depois de assistir esse vídeo, o que você vai fazer diferente? Estou ansioso para ler seus testemunhos, suas experiências, suas histórias de como a cruz tem operado em suas vidas. E vou te deixar com esta promessa final da nossa fé católica. A cruz não é o fim da história. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois do sofrimento vem a glória. Depois da morte vem a vida eterna. Jesus não permaneceu na cruz. Ele ressuscitou em glória no terceiro dia. E nós que carregamos nossas cruzes fielmente nesta vida, vamos também ressuscitar com Ele para a vida eterna. Mas nunca chegamos à ressurreição sem passar pela cruz. Não há atalho, não há caminho fácil. Temos que abraçar a cruz, temos que carregá-la, temos que permitir que ela nos transforme, que ela nos purifique, que ela nos conforme à imagem de Cristo. E então, quando nossa jornada terrena terminar, quando deixarmos este mundo, vamos finalmente entender completamente o mistério da cruz. Vamos ver face a face aquele que morreu por nós e vamos viver eternamente na alegria de sua presença. Que a cruz de Cristo te proteja, te guie, te transforme, que ela seja não apenas um objeto em sua casa, mas uma realidade viva em seu coração. E que todos que entrarem em sua casa sintam a presença de Cristo, vejam a cruz e saibam que ali habita uma família que pertence a Jesus, que vive sob sua proteção, que caminha em seu amor. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. Amém.